Olá, alunos da Rede Municipal de Rio Verde, alunos do 9º ano. Nós estamos aqui hoje para comentar as questões de matemática da nossa 4ª edição do SAERV. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Qual das frações abaixo é equivalente à fração 15/20? Essa é uma questão que envolve o descritor 23, que pede para você identificar frações equivalentes. Como identificar frações equivalentes? E o que é que são frações equivalentes? As frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do inteiro. Se eu for pensar como uma divisão, a fração como uma divisão, se eu fizer a divisão do numerador pelo denominador, eu vou encontrar o mesmo resultado, ou seja, a mesma forma decimal, formas decimais idênticas, né? Então, se eu fizer a divisão de 15, que é o numerador, por 20, que é o denominador, eu vou encontrar 0,75. Então, uma forma de resolver essa questão seria item a item. No item A, eu faço a divisão do numerador pelo denominador, no item B, a mesma coisa, e vejo qual tem a mesma forma decimal. Mas existe uma outra forma também, que seria encontrar a fração 15/20 numa forma simplificada, simplificar essa fração, encontrá-la na forma irredutível, né? Então, eu venho aqui, faço 15 dividido por 20, que é 15/20, e vou simplificar essa fração. Para simplificar, eu vou usar um divisor comum. E para colocar na forma irredutível, eu vou usar o máximo divisor comum. Então, eu vou dividir o 15 por 5 e vou dividir o 20 por 5. Porque 5 é o maior divisor comum entre o numerador e o denominador dessa fração. Quando eu faço a divisão de 15 por 5, eu encontro 3. Quando eu faço a divisão de 20 por 5, eu encontro 4. Isso quer dizer que a fração 3/4 é equivalente à fração 15/20 e a alternativa D responde essa questão. Então, foi uma maneira que eu encontrei de resolver essa questão. Teria outra forma de resolver, professora? Sim. Eu posso ir item a item. Ó. O item A traz para mim a fração 5/2. Para que eu possa comparar com a fração 15/20 e verificar se é equivalente ou não, eu vou encontrar o mesmo numerador. Para isso, eu preciso multiplicar o 5 por 3. E se eu quero uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Então, eu vou multiplicar o denominador também por 3. Então, eu encontro a fração 15/6. Logo, item A não responde a essa questão, porque a fração 5/2 não é equivalente a 15/20. Faço a mesma coisa para o item B. 3/2. Para encontrar numerador 15, eu tenho que multiplicar por 5. E para que a fração seja equivalente, eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Então, eu encontro a fração 15/10. Logo, a fração 3/2 não é equivalente a 15/20. Vou para o item C, que me traz 3/5, né, como fração. Para eu encontrar uma fração equivalente de numerador 15, eu tenho que multiplicar por 5 numerador e denominador. E encontro a fração 15/25. Logo, 3/5 também não é equivalente a 15/20. Finalmente, no item D, eu vou fazer o mesmo processo, multiplicar por 5 para encontrar numerador 15, né? E aí, para ser equivalente, tem que ser numerador e denominador pelo mesmo número. Eu encontro aqui, então, 15/20. Logo, a fração 3/4 é equivalente a 15/20. E, finalmente, quem fizer a opção de usar a divisão vai ter que fazer item a item também. A fração do enunciado é 15/20. Se eu faço a divisão de 15 por 20, eu encontro 0,75 como forma decimal dessa fração. E aí eu tenho que fazer item a item, né? No item A, se a gente divide 5 por 2, o resultado encontrado é 2,5. Logo, não é a mesma forma decimal, não é equivalente. No item B, se a gente divide 3 por 2, a gente encontra a resposta 1,5. Essa forma decimal não é a mesma, né, do enunciado, que é 0,75.
No item C, se a gente divide 3 por 5, nós encontramos 0,6 como forma decimal, que também não é a mesma do enunciado. E, finalmente, se a gente divide 3 por 4, a gente encontra o 0,75, que é a mesma forma decimal do enunciado, é a resposta da questão. Então, você viu aí que nós temos 3 formas de resolver essa questão, e as 3, né, têm um pequeno grau de dificuldade, né? São questões simples. Espero que vocês tenham compreendido.